Bom dia, meu nome é Cristiane Araújo e hoje vim trazer para vocês o livro Tempo de Esperas. É um livro, simples, assim, mas é bonito. O tema dele você passa a mão, tem aquele leve relevo, teve esse cuidado. E as folhas deles não são aquela folha branca, mas é aquela folha mais amarelinha. E em questão de divisão, assim, de capítulo, digamos dessa forma, é uma folha mais cinza, tem cuidado com o desenho e os temas de cada passagem, certo? O livro, ele foi escrito da seguinte forma, foram trocas e correspondências, no caso de cartas, que foi constituído o livro, tá bom? Apesar de ser por um padre, escrito por um padre, ele não é um livro religioso, né? Lógico que tem as passagens que ele mostra Deus nos detalhes mínimos em questão da nossa vida humana, do florescer humano, né? Até porque o objetivo do livro é este, né? Então, em pequenas coisas, vão mostrando Deus de uma forma leve, que você acaba até mesmo repensando um pouquinho na sua vida. Então vamos falar agora da questão dos personagens e o conteúdo do livro. Tem três grandes personagens que eu falo, né, que são os únicos do livro inteiro, que é Abner, Alfredo e Clara. Né? Apesar que eu já vi alguns outros vídeos falando que os únicos personagens mais importantes do livro inteiro são Alfredo e Abner, eu discordo um pouco porque Clara, ela foi o grande acontecimento para surgir as correspondências, as cartas, a mudança de Alfredo como ser humano, como pessoa. Então ela, no meu conceito, é a grande personagem de todo o livro. Mesmo que ela apareça uma vez na vida de Alfredo, no começo do livro, claro. No final já é outra história. E a causadora dela, de todas as correspondências, praticamente é por causa de Clara. Alfredo é um jovem estudante de filosofia, né, arrogante, como todo jovem, sem o florescer humano, sem o crescimento, sem o amadurecimento. Ele é arrogante, meio ignorante, apesar de toda a inteligência dele, de livros e mais livros que ele lê, de vários conhecimentos que ele tem, dos cálculos, enfim, como um jovem filósofo. E tem o professor, o Abner, um ex-professor, né? Ele já se afastou da área acadêmica por opção dele. E eu vou contar um pouquinho da história de Abner, né? Pra vocês entenderem por que tanto ele ajuda Alfredo. Abner, ele era um professor acadêmico, tinha todo aquele sucesso, todo aquele reconhecimento que muitas pessoas procuram, almejam, desejam tanto, né? Mas teve um momento da vida dele que ele preferiu parar com aquilo, se afastar daquela sociedade, viver um pouco mais afastado e voltar para a antiga casa que ele passou a infância dele, a juventude dele lá. Tanto que a falecida esposa dele, antes de falecer, reformou toda a casa e ela fez um projeto, né? Porque ela era uma ótima, como eu falo, paisagista, né? E ela queria fazer um jardim, um grande jardim, né, da forma que ela queria. Mas, na verdade, acho que isso foi uma certa desculpa, porque ela sabia que ela ia partir e deixou essa missão para Abner fazer. E para você fazer um jardim não é tão simples. Você pesquisa, você vê o solo, você aprende, mas não é só a parte do aprendizado intelectual, mas do coração, da parte da alma. E ali você tem um pouquinho de Deus naquelas plantas, nos cuidados, do que elas passam para você. O cuidado, se você não cercar aquele jardim, vem um cachorro, um animal, esmaga, mata, né? Então, tem todo esse cuidado e muito a ver com as palavras que Jesus passou pra gente, né? E você cuidado com o próximo, o amor, o carinho que você coloca naquilo que você faz e para você ajudar o seu próximo, né? Então foi isso uma breve que eu tive em questão a Deus, foram poucas coisas, né, de Deus assim mais explícitos, mas em cada momento do livro tem um motivo, tem um pouquinho de Deus ali, de Jesus,
que nos ajuda bastante. E Alfredo, né, como eu já disse pra vocês, Clara era uma jovem também estudante, mas ela não tinha nada muito a ver com filosofia, né, ela era de arte, se eu não estou enganada. E vamos lá. Então, quando Clara conhece Alfredo, né, eles saem, de vez eles saírem para tomar um café, eles saem, né, ele passa todo o ensinamento que ele sabe, né, para Clara, da vida acadêmica, na verdade, dos livros que leram, e ele acha que aquilo para ela está sendo perfeito. Mas em partes ele está sendo muito egoísta, porque ele apenas passou aquilo para ele e não passou para ela, no caso, e não deu muito mais do que um carinho, do que uma atenção, do que, né, do coração de verdade. Ele foi, digamos, um jovem arrogante, né? Enfim. E foi que Clara abandonou ele. Deixa um bilhete, se eu não estou enganada, e vai embora. Some da vida de Alfredo. E Alfredo, como todo jovem apaixonado, né? Digamos que cai em depressão. Podemos dizer assim, quem está lendo o livro, né? Fala também dessa forma. E ele acha que Clara fugiu com um florista, né? Eu não vou falar esse motivo porque eu quero que vocês leiam um livro, mas não tem outro homem, não é nada disso, até mesmo porque é um livro bem centrado, é um livro que não sai de desvios de outras coisas, né? É um livro bem centrado, isso que eu gostei bastante dele. Não tem traição, nada dessa forma. E... né? E Alfredo, ele tinha um professor, né, que tinha contato com esse Abner, e esse professor sabia que Alfredo admirava Abner pelos livros que ele tinha divulgado, pelos ensinamentos, né, da parte de filosofia, né. E ele aconselha Abner a mandar uma carta pedindo o manuscrito do livro que Abner não tinha publicado ainda, que seria perfeito para a ocasião que a Abner estava passando. O nome do livro era A Dor do Amor, a Luz da Filosofia. Né? E Abner, obviamente, que escreve uma carta elogiando Abner por todos os seus livros que ele já tinha lido e desejaria, né, ter esse manuscrito no caso, que não tinha sido divulgado ainda. No caso, Abner acaba negando, né, óbvio, o manuscrito. E com isso, Abner acaba conquistando a confiança, eles começam a trocar correspondências, começam a falar sobre Clara, né, óbvio. E o assunto vai rolando e Abner começa a falar as verdades para Alfredo, que, né, é um jovem maturo, arrogante, mostra, e com o tempo, Alfredo começa a ver os erros que ele cometeu com Clara. E ele pensa que foi por isso porque Clara fugiu com o florista. Tanto que aquele ensinamento que a mulher de Abner passou para ele para montar o jardim, Abner passa para Alfredo. E no começo, Alfredo acaba relutando, não quer montar o jardim, mas ele começa a montar o jardim, a estudar, e ele começa a ver a delicadeza das flores, ele começa a se transformar, a mudar para uma pessoa melhor, né? E não vou contar toda a história, senão acaba ficando sem graça, né? Mas no final tem uma grande revelação, que no caso, né, porque Abner fala que ele está no final da vida, ele conta porque ele tem a mesma doença que levou a querida esposa dele embora também, e conta também que, eu não vou falar, vocês têm que comprar o livro, porque o livro é muito bom, não eu vou falar da dó. E Abner é pai de Clara, ele arquitetou a ida de Clara embora, né, arquitetou até mesmo o outro professor de Alfredo para que ele mandasse a primeira carta pedindo o manuscrito do livro, que ele não tinha publicado ainda. Ele fala o motivo porque arquitetou todo esse plano que Clara fosse embora, porque Clara contava tudo para ele. Então ele queria preparar Alfredo, né, que fosse um bom marido, um bom esposo para a filha dela, que ele tivesse aquele florescer humano, sabe, que ele se transformasse numa pessoa melhor e tirasse aquela arrogância, mesmo com tanta inteligência, era tão burro e tão amargo na vida, né? Ele não via outra coisa na vida a não ser o branco e cinza, digamos dessa forma. E
Clara não sabe que eles trocavam correspondências. Até mesmo antes da sua morte, Abner pede para Alfredo que não contasse para Clara o porquê que ela tá, porquê, né, das cartas, que era para manter em segredo, né? Que desejaria muito que os dois ficassem juntos, tanto que Alfredo não conhece Abner pessoalmente porque ele acaba falecendo, mas ele casa com Clara, né? E eles têm as filhas, né? Eles têm as filhas deles, né? Que cada uma tem uma personalidade muito parecida com o do avô, como do Alfredo. E, né, e ele fala que vai ter que passar o ensinamento uma para elas, né? Mas é muito interessante o livro, eu aconselho que todos comprem. Ele não é aquele livro religioso, como eu disse para vocês, mas ele passa aquele ensinamento. De pouquinho em pouquinho, em cada palavra, em cada carta trocada, você sente aquela relevância, aquela mostrando o caminho, digamos, de Deus, assim, os ensinamentos. Tanto que você já vê pelo Abner, por ele ajudar um completo estranho a se transformar numa pessoa melhor, com um simples jardim que mostra o paraíso e que mostra ali Deus, né? As coisas do mundo que eu falo, são as plantas, as flores, né, no caso. Ele muito bem poderia pegar a Clara e mandar de volta para o lugar que ela fazia faculdade, afastar de vez, não querer mais, fazer aquele escândalo, né? Como muitos pais às vezes fazem, até mesmo nós. Mas ele passa o ensinamento para Alfredo de outro tipo, nada a ver acadêmico, e Abner se floresce, se amadurece, ganha o coração de Clara, Clara volta. Então eu dou os parabéns para o padre Fábio de Mello. Gostei muito do seu livro e eu aconselho para todos que comprem, né? Faça uma boa leitura, porque eu falo que é uma leitura fácil, não é aquela leitura que eu falo chata de ler, que parece que o livro não tem mais fim, né? Ele pode ter 50 páginas, digamos assim, mas o livro é chato, aquela leitura difícil. É uma leitura fácil de entender, gostosa, você não quer parar de ler o livro. Então eu aconselho a vocês. E muito obrigado por assistir o vídeo. Qualquer coisa que vocês queiram falar, comentem aqui embaixo nos comentários, se inscrevam no meu canal, dê sugestões de livro, de assuntos, façam perguntas. Também meu canal é de livros, é de filmes e assuntos que está acontecendo no mundo. Peço que vocês dêem opiniões para me fazer vídeos. O meu Instagram tá Cristiane Araújo também, me procurem lá. E muito obrigado, um beijo e até mais. Tchau!